Sabe quando a gente ouve uma frase solta assim no meio da rua e de repente percebe que ela diz tudo sobre o nosso tempo? Pois é. Hoje a gente vai fazer exatamente isso. Vamos pegar uma conversa de rua aparentemente sem nexo e desvendar o que ela revela sobre como a gente se comunica hoje em dia. A frase é esta aqui, presta atenção. Qualquer um que a gente diga não vai ser mais do que a gente possa falar por eles. Eu sei, parece um trava-línguas, né? Um quebra-cabeças. Mas a gente vai montar essas peças uma por uma para entender o que raios isso quer dizer. Então, por onde a gente começa a desvendar esse mistério? Olha, a primeira pista não está na gramática não. Está em algo muito, mas muito maior. Na forma como a nossa conversa, a conversa do dia a dia, simplesmente se transformou. E essa é a primeira peça do nosso quebra-cabeças. A conversa mudou. E não é que mudou um pouquinho. A forma como a gente interage, como a gente troca ideia, tudo. Provavelmente mudou mais nos últimos 20 anos do que, sei lá, nos 200 anos antes disso. Pensa só nas conversas de antigamente, talvez dos nossos avós. O papo era sobre o quê? Sobre a colheita, a família, o que acontecia ali na vizinhança. O diálogo era muito mais físico, sabe? Limitado pela experiência direta, por aquilo que se podia ver e tocar. O mundo era basicamente o que estava logo ali, na nossa frente. E aí, vem a grande virada. A gente saiu do mundo da limitação e entrou no mundo do suplementar. O que isso quer dizer? Quer dizer que hoje a gente está tomando um café e do nada o assunto vira física quântica, ou a política de um país do outro lado do mundo. E por quê? Porque a gente pega o celular e tem acesso a tudo na hora. A nossa conversa de hoje, ela não é mais só sobre o que está na nossa frente. Ela é suplementada com o conhecimento do mundo inteiro. Ok. E essa capacidade de ter essas conversas, digamos, turbinadas, leva a gente direto para a próxima peça do quebra-cabeças. É o que a gente pode chamar de a era da expertise coletiva. A regra do jogo mudou completamente. Pensa nisso como se a gente fizesse parte de um cérebro gigante, um cérebro coletivo. Cada um de nós entra com uma pecinha de conhecimento, sabe? Um sabe tudo de jardinagem, outro de programação, outro de história, e tudo isso vai para um lugar comum, disponível para todos. A especialização deixou de ser algo que a gente guarda às 7 chaves. Agora, é algo que a gente joga na roda. E o mais impressionante é que isso não aconteceu devagarinho, não. Teve um momento-chave, um ponto de virada bem claro, ali, por volta do ano 2000. Com a internet se espalhando para todo lado, a nossa capacidade de compartilhar e de acessar conhecimento simplesmente explodiu. Foi o Big Bang dessa aceleração que a gente vive até hoje. E o resultado disso é uma mudança brutal na nossa percepção. A nossa expertise percebida, ou seja, a sensação de que, como grupo, a gente sabe muito mais, essa sensação disparou. Não é só que ela está crescendo, ela está sendo maximizada. A gente sente que pode ter uma opinião bem informada sobre praticamente qualquer coisa, porque o conhecimento todo está ali a um clique de distância. E aqui a gente chega numa consequência que é fascinante e ao mesmo tempo um pouco perigosa. A gente começa a falar de dentro de uma espécie de bolha. A gente pode defender as ideias de outras pessoas, discutir assuntos super complexos e muitas vezes se sentir meio distante das consequências reais daquilo. Acho que agora está começando a ficar mais claro porque essa ideia de falar pelos outros virou algo tão presente, né? Bom, e tudo isso nos leva a um paradoxo bem interessante, que tem tudo a ver com o nosso senso de responsabilidade nesse mundo novo, de conhecimento partilhado. E o paradoxo é exatamente este. Pensa, por exemplo, nas redes sociais. É muito fácil deixar um comentário anônimo, certo? A gente sente menos o peso da responsabilidade individual. Só que, ao mesmo tempo, a gente exige que as plataformas, ou seja, o coletivo, resolvam problemas gigantes como a desinformação. Percebe? A nossa responsabilidade pessoal parece que diminui, enquanto a nossa cobrança sobre o grupo só aumenta. Então o processo é mais ou menos assim, passo a passo. Primeiro, o tempo passa, a tecnologia avança. Depois, a gente se dilui no meio do grupo. E aquela sensação de a culpa é minha vai diminuindo. E por fim, o que acontece? A gente joga essa responsabilidade toda para o coletivo, exigindo que o grupo seja super responsável, super informado, super ativo, mais do que nunca. Certo. Então, depois de desmontar a frase, de olhar para a mudança na conversa e de entender esse paradoxo da responsabilidade, o que é que fica disso tudo? O que a gente leva para casa?
Bom, vamos recapitular nossa jornada. A gente começou com uma frase super estranha ouvida na rua. Para entender o que ela significava, a gente viu como nossa conversa saiu do quintal de casa e foi parar no mundo inteiro. E isso só foi possível porque a gente criou uma espécie de cérebro coletivo que todos nós ajudamos a alimentar. Só que essa nova realidade trouxe um efeito colateral, um paradoxo. Parece que quanto mais a gente compartilha, menos responsabilidade cada um de nós sente individualmente. E com isso, a gente volta para o começo. Aquela frase, qualquer um que a gente diga não vai ser mais do que a gente possa falar por eles, de repente ela deixa de ser um enigma. Ela vira um retrato perfeito da nossa época. E aí a pergunta que fica não é mais se a gente pode falar pelos outros. A questão é outra. Nesse cenário, com a responsabilidade individual meio diluída e todo o conhecimento do mundo na palma da mão, o que é que a nossa voz representa de verdade?